Friedrich Merz se apresenta diante das câmeras e diz para vocês que não podem ter nenhum alívio. O dinheiro não está disponível. O €500 milhão a mais só com gasolina e diesel, na prática, simplesmente não existe. Lars não quer isso. Ele anuncia mais reformas e desta vez mente depois, em vez de talvez conversar sobre isso com Donald Trump antes de falar o que disse. Ele diz para vocês de forma bem clara: vocês estão em um bom diálogo com Donald Trump. E pouco antes, Donald Trump tinha realmente ameaçado a Europa de novo. E Mark Rutte se recusa a comentar. Mas já falo mais sobre isso, porque a coisa vai explodir ali atrás. E o que isso significa para nós, você vai descobrir neste vídeo. E primeiro vamos dar uma olhada no Friedrich Merz, ou melhor, no Friedrich Dohr. Ontem, como vocês sabem, eu também falei mais uma vez com o presidente Trump. Eu o incentivei a levar as negociações realmente a sério agora. A Alemanha ajudará, após um acordo de paz, a garantir a livre navegação no Estreito de Hormuz, se houver um mandato e um plano viável para isso. No entanto, 2 horas antes, e eu vou citar exatamente para que não haja nenhum erro ou algo assim aqui, nada de declarações de intenção vagas, nada de frases diplomáticas, mas sim fatos concretos. Navios de guerra, capacidades militares. Rutte já transmitiu hoje ao meio-dia todas as exigências de Donald Trump para a União Europeia. Com o pedido de que tudo isso fosse implementado, como ele se expressou, eu vou contar para vocês rapidinho daqui a pouco. Segundo ponto, o que acontece é que Trump exige, em poucos dias, compromissos concretos para navios de guerra ou outras capacidades militares para o Estreito de Hormuz. Ou vocês protegem isso ou eu estou fora. Quando perguntaram hoje se Mark Rutte sabia de algo sobre Donald Trump, se ele queria sair da OTAN agora, Rutte ficou pálido na coletiva de imprensa e então fez uma pausa. E deixou bem claro que não tinha nada a dizer sobre isso. Ele não negou, ele não contestou, ele simplesmente não disse nada, porque sabia que na verdade tinha um enorme problema. E esse enorme problema está na UE. Mas antes de ouvirmos como Friedrich Merz pretende reagir rapidamente à exigência de dar garantias imediatamente, posso te pedir uma coisa? Você gosta deste canal? Com um like e uma inscrição, você me ajudaria muito a divulgar esses vídeos para muito mais pessoas. E agora vocês vão ouvir a mesma declaração que foi feita depois, vale lembrar. Também conversamos sobre o futuro da OTAN na nossa ligação de ontem. Eu ofereci a ele que antes da cúpula da OTAN em Ankara, que acontecerá no início de junho, nós também possamos conversar novamente sobre o futuro da OTAN. E é minha firme intenção fazer tudo para manter a proteção da OTAN, incluindo os Estados Unidos da América para a Europa. Antes do início de junho e em poucos dias, seus navios estão no Estreito de Hormuz, como se dissesse, tem alguma coisa no meio do caminho. Assim como o alívio para os cidadãos aqui na Alemanha. Sim, realmente houve muita discussão sobre isso. Friedrich Merz chamou todos os ministros possíveis hoje ao meio-dia para irem imediatamente à chancelaria, para que discutissem como seriam as medidas de alívio. No entanto, em todo o seu discurso, nenhuma palavra foi dita sobre aliviar os cidadãos. Isso só foi mencionado quando perguntaram. E eu pensei, enquanto ouvia isso, que ninguém mais lá fora vai cair nessa. Muitas pessoas praticamente não conseguem mais abastecer. Não, elas não conseguem mais ir trabalhar. Isso agora também foi divulgado, porque elas não têm mais dinheiro para combustível. E agora, ouça isso por um instante. Ainda assim, estamos atentos aos altos custos. Muitos cidadãos, muitas pequenas e médias empresas, muitas empresas no geral estão bastante sobrecarregadas. E vimos isso nas últimas semanas, é claro, não só nos postos de gasolina, mas também na compra de energia pelas empresas, seja como combustíveis, seja como matérias-primas. Reagimos rapidamente com um endurecimento na lei antitrust e com novos poderes para a chancelaria federal.
Nós protegemos as empresas na Alemanha, mas não podemos protegê-las de todas as turbulências nos mercados globais. Nós também continuaremos discutindo reformas profundas para a Alemanha nos próximos dias e semanas. Eu coloquei isso de propósito na íntegra. Você precisa digerir o que ele disse aí. Sim, nós estamos de olho neles. Assim, todos podemos comprar o próximo pão e linguiça, e as empresas não vão à falência porque estão atentas a isso. Isso eu já adianto, sim. E se eu ganhasse um inscrito no canal toda vez que ele dissesse a palavra reforma, eu provavelmente já teria 1 milhão de inscritos no canal. E eu estaria em algum lugar. Ibiza? Não, isso é brincadeira. Só de ouvir a palavra reforma já me dá um embrulho no estômago. E quando ainda dizem, sim, não podemos proteger vocês de tudo. Nós até aceitamos de bom grado meio bilhão a mais por mês, mas simplesmente não vamos devolver esse dinheiro. E o eleitor não merecia coisa melhor, pois agora todos estão indo embora. Eles já não querem votar neste governo. E Lars Klingbeil, ele é simplesmente, sim, vou até citar aqui, Lars Klingbeil é simplesmente sensível demais para que eu o pressionasse desse jeito. Acabem com esse governo. Entrem em um governo minoritário, expulsem o SPD e mostrem quem é a força mais forte do país. Eu acho que, atualmente, da esquerda até a extrema-direita, muitos ficariam felizes se vocês finalmente colocassem um fim nisso. Mas não, deixaram ele vir hoje. E ele, aliás, já estava bem mal-humorado quando chegou lá. Ele estava com uma cara de poucos amigos. Preciso dizer, sim, talvez tenham dito a ele que era sensível demais. Assim, os cidadãos acabam sem nenhum alívio. Não importa como eles vão ao trabalho. E sim, há pessoas que moram no interior. E sim, existem pessoas que precisam ir de carro para o trabalho, porque simplesmente não há ônibus ou trens, eles nem existem mais por lá. Vocês sabem quantas estações de trem foram desativadas na Alemanha? Senhor Chanceler Federal, quando os cidadãos poderão contar com quais medidas de alívio e como a dedução para trabalhadores que viajam e o imposto sobre eletricidade podem contribuir? Sim, senhor Sturm, antes de tudo, o mais importante é que essa guerra acabe. E esse seria o melhor alívio para todos nós. Então eles aceitam de bom grado as receitas extras. Com isso eles formam grupos de trabalho. Desculpe, vocês vão explicar isso em seguida. Então não há alívio. E também não vai haver alívio, pelo menos até que, bem, aquilo ali atrás termine. Porque você ainda pode pagar isso e porque você simplesmente deve ir trabalhar. Então você só precisa trabalhar 2 ou 3 horas a mais na sua vida. Eu também estou fazendo isso de novo agora, Sasha. Não para fixar os custos, porque os acontecimentos agora estão se sucedendo rapidamente. E já estou curioso pelas próximas pesquisas. Hoje, a INSA divulgou outra declaração clara. O eleitorado fiel da CDU e também do SPD ou caiu 1% porque esses eleitores morreram, o que, claro, também seria possível, talvez porque tenham passado fome ou não tenham aquecido suas casas, seja lá como for. Ou eles se afastaram agora, bem, o eleitorado fiel agora foi para os verdes e para a AfD. Os eleitores da AfD já nem são mais eleitores de protesto, mas cada vez mais eleitores de protesto aderem ao partido. O núcleo duro está crescendo rapidamente. E os novos eleitores de protesto, ou melhor, não, os eleitores de protesto um pouco mais antigos, agora estão se tornando o núcleo duro, e os novos se tornam eleitores de protesto. E esse ciclo continua. Porque esse homem não tem nenhum autocontrole. E agora vem o melhor clipe que eu já ouvi dele até hoje. O efeito, no entanto, não vai acontecer da noite para o dia, mas isso exige agora trabalhos preparatórios que precisam ser feitos. Também tomei conhecimento com gratidão de que a Autoridade Federal Antitrust da Alemanha criou nestes dias 3 forças-tarefa que servem exatamente a esse propósito para agora cumprir essa fiscalização de abusos. Sim, a primeira já se manifestou e a segunda se saiu completamente mal ao se pronunciar. Aliás, a primeira disse, bem, são mais de 50% de impostos e, na verdade, nem é tanto assim o que eles aumentam. São sempre apenas pequenos aumentos marginais de juros ou pequenas taxas marginais que são elevadas. Mas os impostos vêm depois. Eles simplesmente fazem isso subir exponencialmente.
E eles nem têm tanto lucro assim com isso. E os segundos, esses se ridicularizaram completamente e disseram algo como: sim, mas não podemos dar alívio, porque aí vai faltar todo o dinheiro em outra parte do orçamento. O que está sendo arrecadado a mais agora? Aí eu faço a contrapergunta mais esperta. Esse conflito com o Irã foi planejado exatamente assim por vocês, porque sabiam que estavam com um déficit de 151 bilhões de euros no orçamento. Não faço ideia do porquê tanto, porque vocês gastaram mais 50 bilhões com o auxílio social para pessoas que nem sequer têm passaporte alemão. Sim, o último governo caiu por causa de 3 bilhões. Isso tudo tem algum motivo por trás? Será que por trás disso está o grande plano, o tal do grande reset? Ou como devo imaginar isso? Essa história definitivamente não pode ter sido escrita antes. Porque essa pessoa que está ali na frente, eu realmente não sei o que dizer sobre isso, mas essa pessoa vive em um mundo completamente diferente.